E aí se ligue, tá, meu povo? O que que a gente viu até agora, tá? Presta atenção. Eu tenho aqui a presença da molécula de glicose. Lembra? C6H12O6. Nós vimos que ao longo dessa etapa, que foi chamada de glicólise, só vou colocar o resumo também, tá? A molécula de glicose foi desdobrada a duas moléculas de C3H4O3, C3H4O3. Lembra que isso aqui é o ácido pirúvico? Tá. Ao longo desse processo, na glicólise, foram gastos 2 ATPs, mas foram produzidos 4 ATPs, por isso que nós falamos de saldo de 2 ATPs. Tudo bem até aqui? Massa. Nós vimos também que ao longo desse processo serão reduzidos 2 NADs, e esses NADs se transformam em NADH mais H+, cujo destino é o interior dessas mitocôndrias. Bom, gente, nada diferente do que eu apresentei para vocês. Mas é porque eu gosto sempre de estar ampliando o repertório nessa aula para lhe mostrar de diversas maneiras aquilo que realmente você precisa saber. Tem um detalhe, gente, está vendo aqui a presença do ácido pirúvico ou piruvato? Existe um detalhe. Especialmente a membrana interna da mitocôndria, ela tem um potencial seletivo muito maior. E essa molécula, ela não consegue, de fato, atravessar dessa forma sem que sofra uma transformação. Então, antes do ciclo de Krebs acontecer, essa molécula vai precisar ser processada. E ela vai mesmo precisar ser processada. Esse processamento vai se dar, gente, da seguinte maneira. Existe um complexo enzimático presente na mitocôndria, em que esse complexo enzimático é chamado de complexo piruvato desidrogenase. E esse complexo enzimático vai acabar permitindo que essa molécula sofra uma descarboxilação e que essa molécula também sofra uma desidrogenação. Gente, existe um complexo enzimático que é chamado de complexo enzimático. Está preocupado? Não conseguiu anotar? Não se preocupe. Está tudo anotadinho para vocês, tá? Eu quero que agora você só fique ligado naquilo que eu estou lhe falando. Eu quero você aqui bem pertinho de mim, na nossa câmera, ou você bem pertinho de mim, me dando toda a atenção aqui para a galera do presencial. Se ligue. O que eu mostrei para você? Que a molécula de glicose foi desdobrada em moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. E essa molécula agora, ela vai precisar, portanto, ser processada para que se realize o ciclo de Krebs. Esse processamento vai acontecer através de um complexo enzimático que é chamado de piruvato desidrogenase. Esse complexo enzimático vai permitir que o ácido pirúvico ele acabe sendo descarboxilado, sendo desidrogenado, e o que era C3H4O3 vai se transformar, ó gente, agora, não era C3, não perdeu um carbono, C2. Não era H4, olha, não foram retirados 2 hidrogênios, ó, H2. Não era O3, não foram retirados 2 oxigênios, C2H2O. Esse composto tem nome e você precisa saber. Esse composto, gente, ele vai ser chamado de acetil. É por isso que esse processo é um processo conhecido pelo nome de acetilação, que é um processo que envolve a transformação do ácido pirúvico em acetil. Isso vai acontecer tanto para esse piruvato, quanto para o outro piruvato também. Prof, e agora? Tá tudo certo para acontecer o ciclo de Krebs? Calma, tem mais um detalhe que precisa rolar. Assim que esse processo de acetilação acontece, esse acetil vai precisar, portanto, ainda, antes de definitivamente participar das primeiras reações do ciclo de Krebs,
vai precisar se ligar a uma molécula chamada de coenzima. Existe uma coenzima A. E o que era acetil agora se transformará em acetil-CoA, ou acetil-coenzima A. Agora sim, quando esse acetil-CoA se forma, as primeiras reações que vão viabilizar o ciclo de Krebs, tá, começam a acontecer. Mas você percebeu, gente, que tem um momento aqui de transição entre a glicólise e o que vai começar a rolar agora, que é o famoso ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico? Vocês perceberam que há esse momento de transição que é chamado de acetilação? Então, meu povo, a acetilação seria a transformação do ácido pirúvico em acetil-CoA, para que as primeiras reações do ciclo de Krebs sejam, portanto, viabilizadas. Entendeu? Entendeu o processo de acetilação? E para você que está em casa, Clarinha, Lu, Rebeca, Matheus, né? Adriele e todos vocês que vão assistir, por exemplo, essa aula gravada, é muito importante que você reconheça esse momento de transição entre, a glicólise e o ciclo de Krebs. Vamos agora mostrar isso para você de uma outra maneira? Vem para cá, tá? E existe esse fenômeno agora, esse momento intermediário entre o ciclo de Krebs e a glicólise, que é chamado de acetilação, tá? Que é exatamente o momento que envolve a participação desse complexo enzimático aqui. Tá vendo que eu disse que eu ia anotar absolutamente tudo para vocês? Esse complexo enzimático é chamado de piruvato desidrogenase, onde essa molécula de ácido, ou essas moléculas, né, porque são duas de ácidos pirúvicos, eles vão sofrer um processo de desidrogenação, vão sofrer esse processo de descarboxilação, tá vendo aqui, meu povo, a liberação de CO2, e você vai ter a reação com a coenzima, originando assim a acetil-CoA, a substância que de fato vai se estabelecer na matriz mitocondrial, para que possa então começar a acontecer as primeiras reações que envolvem o ciclo de Krebs. Cuidado para você não se perder, mais uma vez. Olha aqui o que é que vai estar aparecendo na sua telinha. Eu tenho essas duas moléculas de ácido pirúvico, ou piruvato. Lembrem-se da participação desse complexo enzimático chamado de piruvato desidrogenase. Lembre-se que esse piruvato desidrogenase vai permitir, portanto, um processo de descarboxilação, olha ali a liberação de CO2, um processo de desidrogenação e agora a associação do acetil com a coenzima A, formando esse composto chamado de acetil-CoA, que vai viabilizar as primeiras reações voltadas ao ciclo de Krebs. Tudo bem? Percebeu como é que acontece isso? Se ligue, gente, nessa passagem entre a glicólise e o ciclo de Krebs. Isso é muito importante. Quando esse acetil-CoA se forma, você vai perceber agora um detalhe interessante. Onde é que o ciclo de Krebs vai acontecer? Lembra da mitocôndria que nós desenhamos? Vai acontecer na matriz mitocondrial. Naquela matriz mitocondrial, nós temos ali, além, claro, de várias enzimas que vão viabilizar cada uma daquelas etapas do ciclo de Krebs, eu queria que você entendesse que, além de todas aquelas enzimas, existem importantes componentes. Por exemplo, existe uma substância que tem 4 carbonos, chamada de ácido oxalacético, ou oxaloacetato. Assim que a acetil-CoA se forma, esse ácido oxalacético vai reagir com esse acetil e vai formar um composto de 6 carbonos que vai receber o nome de ácido cítrico, ou citrato. E aí sim, você vai perceber que esse ácido cítrico sofrerá sucessivas reações de descarboxilação, sucessivas reações de desidrogenação, originando tudo aquilo que o ciclo de Krebs vai produzir. Vamos dar uma conferida nisso? Então,
meu povo, mais uma vez, está aqui a molécula de glicose, foi desdobrada em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Ao longo desse processo, foram gastos 2 ATPs, produzidos 4, foram reduzidos NADs, nós já sabemos o destino desses NADs, e esses ácidos pirúvicos ou piruvatos, eles agora vão sofrer um processo chamado de acetilação, que é a transformação do piruvato em acetil-CoA. E ao longo desse processo, olha, você tem um mecanismo de descarboxilação, de desidrogenação e a união, né, a associação com uma coenzima A, formando esse composto chamado de acetil-CoA. Vamos dar uma conferida também aqui? Se ligue. O que esse processo de acetilação produziu? Prof, produziu CO2. Gente, CO2 é um dos produtos finais da respiração celular. Esse CO2 ele vai ser liberado para o meio. Então, ó, esse CO2 ele vai acabar sendo liberado para o meio. A partir de agora, gente, vai virar um vinil arranhado. Eu vou continuar repetindo essas coisas. Esses NADs que foram produzidos em etapas anteriores vão para onde? Vão para a mitocôndria, para que possam participar da cadeia respiratória. E essa molécula de acetil-CoA, também produzida no processo de acetilação, vai participar agora do ciclo de Krebs. Ok? Numa boa? Olha aqui, meu povo, tudo que foi ou que está sendo produzido ao longo dessa acetilação. Gente, olha, eu sei que essa aula ela está sendo muito mais teórica do que as outras foram até agora, mas é muito importante que a gente possa construir uma boa base, que a gente possa fortificar os nossos pilares aqui, para que você encare essas questões com tranquilidade. Lembra como foi o início da aula? Eu disse para vocês que respiração celular é o tipo de assunto que, quando o autor da questão quer complicar, ele complica. Por isso que a gente tem que estar pronto aqui para qualquer circunstância, para qualquer situação. Beleza? Então, meu povo, se ligue, tá? Vamos agora ao tão temido ciclo de Krebs. Gente, mais uma vez, tá? O que nós vamos estar mostrando aqui é simplesmente um resumo do ciclo de Krebs. Se você tiver alguma curiosidade, eu posso até lhe mostrar o ciclo de Krebs completo. Posso até fazer isso para vocês. Mas o que a gente faz aqui, principalmente em nível de vestibular, de ensino médio, é mostrar para você um grande resumo do que é esse ciclo de Krebs. Mas vamos entender uma coisa. Lembra onde ele acontece? Nós já vimos que ele vai rolar exatamente na matriz mitocondrial. E nessa matriz mitocondrial, existe um complexo químico, existe uma composição química que é favorável à sua realização, tá? O que vai ser utilizado? Gente, lembra lá do acetil-CoA? Ele vai estar sendo utilizado. Lembra que esse acetil-CoA foi produzido a partir do processo de acetilação? Bom, também tem participação de NADs, a participação de FADs, lembram? Desses aceptores intermediários de hidrogênio, e também tem essa substância, que é uma substância nativa, é uma substância natural da matriz, chamada de ácido oxoalacético, que é esse composto de 4 carbonos. Se ligue, gente, mais uma vez, são muitas reações químicas, muitas. Mas essa daqui vale a pena a gente destacar. Então, você tem o acetil-CoA, que foi produzido como resultado do processo de acetilação, e essas moléculas de acetil-CoA vão acabar reagindo com ácido oxalacético, que é um produto natural, que é um produto nativo da própria composição da matriz mitocondrial. E quando você tem essa reação do ácido oxalacético com a acetil-CoA, você tem a formação desse composto de 6 carbonos, que é chamado de ácido cítrico ou citrato. E esse ácido cítrico ou citrato, ele agora vai sofrer sucessivas reações de descarboxilação, sucessivas reações de desidrogenação, até que volte a existir novamente o ácido oxalacético. É por isso que a gente considera um ciclo. Na verdade, o que está sendo processado, o que está sendo, Caião, metabolizado é o acetil-CoA.
O ácido oxalacético, ele volta intacto a fazer parte da composição química da própria matriz mitocondrial. Olha o carinho e o cuidado. Tá, gente? Eu estou descrevendo absolutamente tudo. Se ligue, tá? Assim que as moléculas de acetil-CoA se formam, elas vão reagir com esse composto de 4 carbonos, que já existe na matriz mitocondrial, que é o ácido oxalacético ou oxalacetato. Essa reação viabiliza a formação do ácido cítrico, e é esse ácido cítrico que vai sofrer, né, todas essas reações de descarboxilação, de desidrogenação, gerando, né, produtos importantes, inclusive para aumentar a nossa rentabilidade energética. Porque, afinal de contas, você vai perceber que todos esses NADs, todos esses FADs que vão ser produzidos aqui, vão ser energeticamente utilizados lá na cadeia respiratória. No processo, gente, que envolve o aumento dessa nossa produção de ATPs. Beleza? Então, se ligue nisso. Então, cuidado para você não se perder. Beleza? Olha até aqui o que aconteceu. Vamos voltar, gente, mais uma vez? Vou ficar grandão, sem medo aqui, na sua frente, na sua telinha. Então, se liga aqui mais uma vez, tá? Olha para cá para o quadro. Vamos recapitular? A molécula de glicose, aliás, eu vou praticar talvez aquela que seja a minha melhor qualidade, que é a minha antipatia. E eu vou repetir centenas de vezes, se for necessário, para que você cristalize esse conteúdo na sua memória. Então, cuidado, tá? Não se perca mais uma vez. Vem comigo. Aqui eu tenho uma molécula de glicose. Essa molécula, ao longo da glicólise, vai ser desdobrada em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, sendo produzidos NADs reduzidos e sendo produzidos ATPs em forma de saldo. Esse ácido pirúvico piruvato agora vai sofrer um processo chamado de acetilação, em que ele vai ser transformado numa molécula chamada de acetil-CoA. Ao longo dessa acetilação, eu tenho uma produção de gás carbônico e também a redução de mais NADs. Você já sabe o destino desses NADs, que é o interior da mitocôndria, especialmente as cristas mitocondriais. Esse acetil agora, ele vai reagir com um produto que é natural da mitocôndria, você acabou de ver isso, que é o ácido oxalacético se transformando em ácido cítrico. E esse ácido cítrico sofrerá as sucessivas reações de desidrogenação, de descarboxilação, que vão viabilizar tudo aquilo que representa o ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico. Vamos dar uma conferida nele? Se ligue, tá, gente? Bom, vamos para cá. Mais uma vez. Esse primeiro conjunto de reações você já viu. Agora, vamos tentar observar aqui o ciclo. Tá vendo? Uma acetil-CoA. Lembra daquela primeira reação que eu falei para vocês? Vai reagir com esse produto que é da própria mitocôndria, que é o ácido oxalacético, e vai formar o ácido cítrico ou citrato. Esse ácido cítrico ou citrato, ele vai sofrer agora um conjunto de sucessivas reações de descarboxilação e desidrogenação. Se ligue, ó, gente. Observe que você tem um citrato se transformando em isocitrato. Lembrem-se que todo esse processo é catalisado por enzimas. Esse isocitrato descarboxila, desidrogeniza, vai se transformar em alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato, observe que vai se transformar em succinil a partir de uma nova descarboxilação, uma nova desidrogenação, e esse succinil agora vai se transformar em succinato. Eu queria que você observasse esse ciclo de Krebs. Observe que nele está sendo produzido de forma direta esse ATP. Nesse momento em que acontece essa transformação de succinil em succinato, você tem a liberação de energia que possibilita a formação desse ATP direto do ciclo de Krebs. Observe que agora o succinato vai se transformar em fumarato. Olha quem aparece. Perceba, gente, que quem está pintando aqui, ó, agora é o FAD. Percebeu que além dos NADs que estão sendo produzidos, os FADs também estão sendo agora reduzidos? O fumarato, então, vai se transformar em malato, que por sua vez, ao ser novamente desidrogenado, vai se transformar em ácido oxalacético.
Percebeu aquilo que foi consumido ao longo desse ciclo? O ácido oxalacético, ele volta intacto, tá? O que foi consumido ao longo desse processo foi o acetil-CoA. Eu quero que você aproveite para dar uma olhadinha na quantidade de NADs que foram reduzidos. Percebeu quantos NADs estão sendo reduzidos aí? Dois, três NADs. Percebeu, por exemplo, para cada ciclo de Krebs, a quantidade de FADs? Um FAD. Percebeu a quantidade de moléculas de CO2 que estão sendo liberadas? É claro, gente, que a gente só está lhe mostrando um resumo desse processo. Tem moléculas de água participando desse ciclo todo o tempo, tá? E aí vá se ligando, porque, acredite, esse é um resumo do ciclo. Bom, deixa eu parar aqui e agora fazer um papo retíssimo com vocês, né? Deixa eu dar um papo reto para vocês. Seguinte, por que que esse ciclo de Krebs foi transcendendo gerações? E quando eu falo transcendendo gerações, foi papai, mamãe que fizeram aqueles vestibulares mais antigos, em que a galera lá do passado, né, eles cobravam detalhes do ciclo de Krebs. Eles queriam que muitas vezes o aluno, o candidato, soubesse os bastidores daqueles produtos intermediários do ciclo de Krebs. É por isso que quando normalmente se fala de biologia, em especial biologia energética, a galera diz assim, cara, você já estudou o ciclo de Krebs? Você viu, né, como é o ciclo de Krebs? Gente, eles criam um bicho de 7 cabeças. Não é que o ciclo de Krebs seja fácil, mas, gente, hoje, em se tratando das provas atuais, quando pedem um ciclo de Krebs, normalmente esse ciclo já vem pronto. Ele vem em forma de um esquema, vem em forma de um diagrama, para que você possa, a partir dos seus conhecimentos, interpretá-lo. Gente, é muito raro hoje eles cobrarem de vocês detalhes ou produtos intermediários, ou que você saiba o bastidor de uma reação ou outra. É muito pouco provável que isso aconteça. Eu não vou dizer nunca, até porque eu não vou colocar minha mão no fogo, mas é muito pouco provável que isso aconteça. Então, o que você tem que realmente usar é a sua capacidade de interpretação, até porque ninguém no ensino médio trabalha o ciclo de Krebs completo. Ninguém. O ciclo de Krebs, gente, ele representa um verdadeiro momento metabólico de encontro ou de convergência de várias substâncias. Vocês vão perceber, por exemplo, que a gente trabalhou aqui com a molécula de glicose, mas existem outras fontes de energia. Você tem lipídios, você tem aminoácidos que podem servir como fonte de energia e que podem ter os seus produtos também, tá certo? Utilizados no ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs é um verdadeiro momento de convergência metabólica. Agora, vocês não vão precisar mais ficar memorizando reaçãozinha química. Isso não existe, gente. O que você precisa ter é um entendimento, você precisa saber como esse ciclo de Krebs acontece, qual é o propósito dessas reações do ciclo de Krebs, mas sem ter a preocupação de estar memorizando uma reaçãozinha química ou outra. Deixa isso para mim, que preciso mostrar isso para vocês. Então, na verdade, o que eu quero que você saiba, o que eu quero que você realmente entenda, é que esse ciclo de Krebs ele é mostrado na forma de um resumo. Gente, ó, deixa eu mostrar como o ciclo de Krebs realmente acontece. Deixa eu mostrar para vocês como é, de fato, esse verdadeiro ciclo de Krebs. Se ligue, tá? Um resumo, né? Um pequeno diagrama feito por mim do ciclo de Krebs. Você está vendo um pequeno resumo desse ciclo de Krebs, né? Ou você pode ter o ciclo de Krebs sendo apresentado, sendo mostrado desse jeito. Se você ainda assim não gostou desse desenho, você pode, por exemplo, perceber as principais reações do ciclo de Krebs. Observe o acetil-CoA, observe o oxalacetato, observe o citrato, observe as principais reações e tudo aquilo que está sendo produzido, NADs, FADs, moléculas de CO2. Aí você pode também olhar para mim e dizer assim, poxa, prof, achei ainda muito simples esse ciclo de Krebs. Quero algo mais complexo.
Eu sou um cara, prof, que gosto de química, gosto daquelas estruturazinhas das moléculas orgânicas. Aí você vai lá e aí, de repente, você pode ter um ciclo como esse, tá? Ainda não é o ciclo que eu mais gosto, né? Porque, de fato, o que eu mais gosto parece uma linha de metrô parisiense. Esse é o que eu mais gosto. Porque, realmente, o ciclo de Krebs, ele é assim. Observe. Esse é o verdadeiro ciclo de Krebs. E vocês que vão estar assistindo a aula, aproveita, contempla ele e diz assim, poxa, eu queria também, assim como o Tomás, plotar esse ciclo numa parede na minha casa, porque o ciclo de Krebs, ele é realmente desse jeito que vocês estão vendo. Olha que lindo, gente, né? Essa descoberta feita pelo Dr. Hans Krebs. Agora, fala a verdade, não é lindo, gente, o ciclo de Krebs? Ah, é lindo demais. De repente, ó, vale aquele printzinho de tela, imprimir, botar assim, mas não com o objetivo de memorizar, apenas para ficar ali, ó, admirando o trabalho metabólico das nossas células. Então, o que que a gente viu até agora desse ciclo? Se ligue. Que por meio da acetil-CoA, a gente viu que o ciclo de Krebs é uma via de convergência metabólica, tá? Na degradação de várias substâncias para a produção de energia na célula. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma questão que trata exatamente disso. Você vai ver que esse acetil-CoA, ele pode ser produzido a partir de diferentes tipos de substâncias. Aqui, a gente está vendo com os carboidratos, mas existem outras substâncias que também são capazes de gerá-lo. Então, vamos pensar o seguinte, gente, cuidado para você não se perder, tá? Para cada molécula de acetil-CoA, olha o que é que foi produzido. Ou quais são as moléculas que foram produzidas. Para cada ciclo de Krebs, foi produzido um ATP, duas moléculas de CO2, três moléculas de NAD e uma molécula de FAD. Só que tem um detalhe. Você percebeu que eu falei para cada acetil-CoA, para cada ciclo de Krebs? Só que é o seguinte, eu sei que vai ficar pequenininho, mas olha para esse desenho do prof. A molécula de glicose não foi desdobrada em duas moléculas de ácido pirúvico? Cada ácido pirúvico não gerou uma acetil-CoA? Então, ó, então eu tenho uma glicose se transformando em duas moléculas de piruvato. Para cada molécula de glicose, são quantas acetilações? Duas. Para cada molécula de glicose, são quantos ciclos de Krebs? Dois. Por isso que a gente isso, simultaneamente. É por isso que nós aqui, ó, gente, estamos multiplicando por 2. Então, o que é que o ciclo de Krebs está produzindo? 2 ATPs, 4 moléculas de CO2, 6 moléculas de NAD e 2 moléculas de FAD. E vocês vão perceber agora é o seguinte, gente, lembra do destino? Lembra do destino? Esse ATP é energia prontamente utilizável. Lembra? Esse CO2 é resíduo da respiração, vai ser liberado para o meio. E esses NADs e FADs vão para onde? Vão participar da cadeia respiratória. Só que aí, Lu, tem um detalhe que você vai perceber por que, que a respiração celular é um processo com uma quantidade de ATP tão ampliado em relação à fermentação. Porque, gente, enquanto aqueles NADs na fermentação eram apenas transportadores de hidrogênio de um composto para outro, agora não. Agora, na respiração celular, esses NADs e esses FADs terão um valor energético. Você vai perceber, Caio, que cada molécula dessa de NAD, em nível da cadeia respiratória, traz um rendimento aproximado de 2,5 ATPs. E cada FAD, 1,5 ATPs. É por isso que o processo de respiração celular é um processo que tem uma rentabilidade maior. Sacou? Massa.